Hoje, esse brasileiro pode vir logo depois de um título de Libertadores. É para coroar a temporada? Qual é o tamanho desse feito? Qual será o tamanho desse feito se isso for concretizado? Já dá para traçar comparações com 2019? Passa 2019? Como é que fica essa disputa? Eu acho que 2019 está na história como está 81. É engraçado que 2022, o time de 22 jogou 13 vezes junto. E o de 2019 jogou 8. E o de 31 jogou só 4. A formação, os 11 titulares. É incrível, né? Pouca gente... Não, muita gente pode lembrar, mas mais gente lembra o time de 2019, eu acho, do que o de 22. Embora o de 22 tenha jogado mais vezes, né? 5 vezes mais. 5 jogos mais do que o de 19. Não dá pra... Eu não acho que esse time de hoje, pela maneira como está ganhando a temporada, está ganhando muito bem ganho, para deixar claro, mas o de 19 sobrou num nível estratosférico. Esse aqui teve os tropeços que geraram algumas críticas no meio do caminho, quando perdeu para o Bahia, quando perdeu para o Fortaleza. Então, ele não foi tão avassalador como foi o time de 19. Mas você ganhar os 2 títulos, confirmando que ganha os 2 títulos, é marcante, porque até outro dia, ou 2019, só o Santos de Pelé tinha vencido o Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, considerando a unificação dos títulos brasileiros que a CBF fez. O Santos ganhou 62 e 63, mas ganhava jogando 4 jogos de Taça Brasil, porque ele já era campeão do ano anterior e estava nas semifinais. De lá para cá, de 19 para cá, o que parecia impossível acontecer, acontece pela terceira vez. 2 vezes com o Flamengo e uma com o Botafogo. Então é muito especial. Mas 19, para mim, foi mais avassalador. É porque tem essa questão que não é só o resultado, né? Mas como aquele time era lúdico, como encantava, como era superior aos seus adversários, né? Até os adversários, muitas vezes, queriam ver aquele Flamengo jogar pela beleza daquele futebol. Tinha esse encantamento, aquele time de 2019. Mas, vamos, Sete, dá para traçar essa comparação? E, claro, né, até o final da temporada tem um Intercontinental. Se o Flamengo consegue um feito que é muito difícil, mas vai que consegue, aí essa comparação também já muda um pouco de figura. Ô Lu, acho que em termos de conquistas dá muito para comparar, para equiparar, mesmo sem contar o Intercontinental, caso o Flamengo confirme o título hoje. Mas eu tô com o PVC. Eu acho que aquele time de 19 é time para a gente não esquecer. Daqui a alguns bons anos, a gente vai lembrar do time de 25 pelas conquistas, pelo bom ano, pelo Felipe Luiz se afirmando, mas não vai ser aquela lembrança de, nossa, que legal que era assistir aquele time. Não era um time que os outros torcedores paravam para ver, não é um time que bateu recorde, é um time extremamente competitivo, que vence merecidamente. Não estou tirando aqui os méritos do Felipe Luiz, mas é um time que compete muito mais do que encanta. Aquele time de 2019 é time para a gente não esquecer. Eu mesmo fazia questão de assistir o time do Jorge Jesus e era muito legal como ele atacava, defendia, levava poucos gols e se impunha contra qualquer adversário. A essa altura do campeonato, em 19, o Flamengo já era campeão há um bom tempo. Então, acho que dá para a gente comparar em termos de conquistas, mas não do que aquele time representou. Para voltar para o jogo de hoje, né? O Ceará está na 14ª colocação com 43 pontos. Pode aprontar alguma para cima do Flamengo, Olivia? Eu acho que tudo é possível. Esse Campeonato Brasileiro provou pra gente que tudo é possível, né? A gente já viu aí vários Davis derrotando Golias ao longo da temporada. Mas isso não, nesse contexto, ainda mais pensando nessa semana mágica, né, que o Flamengo pode ter e quer repetir a semana mágica de 2019, eu vejo uma equipe que está muito concentrada. Por mais que o objetivo de conquistar a Libertadores tenha sido, né, um dos auges aí dos últimos anos do Flamengo, o foco dessa temporada, segundo o BAP, é o Campeonato Brasileiro. Então, a equipe está com força máxima, está engatada nisso, né, também. E já está com esse pensamento enraizado desde o início do ano, né? Exatamente. E tem esse foco de levantar a taça dentro de casa ali, porque a festa já está preparada para isso, né? Imagina você, essa festa virou um velório, né? Eu acho que não tem nem o que debater. E ainda que empate, né, enfim, não seja um resultado, uma vitória, as chances matemáticas são de levantar essa taça no Maracanã hoje. Então, eu acredito que por mais que a gente tenha visto algumas zebras ao longo da temporada, não deve ser o resultado de hoje. E para isso acontecer, o Flamengo vai a campo com o que tem de melhor. A dúvida, Brás, é o que esse Flamengo oferece de melhor hoje
porque tem jogador desgastado, né? A final da Libertadores foi muito pesada. Como é que está essa avaliação do elenco? Um jogador a gente já pode imaginar aí no time titular, que é o Plata, porque estava suspenso na final da Libertadores, né? Então está à disposição do Felipe Luiz. Mas o Flamengo já fez essa avaliação de cada jogador, quem está 100%, quem está apto para jogar ou não. Como a gente pensa esse time hoje? Pois é, assim, o Plata ele volta, mas não necessariamente para o time titular. Eu acredito que talvez não, que ele fique no banco de reservas como opção. Eu acho que a grande dúvida hoje, assim, o Felipe Luiz vai botar o que tem de melhor, tá? Como eu falei no início do programa, o Flamengo quer definir essa parada hoje. Enfim, para acabar com qualquer tipo de, né, de dúvida e também para ajudar na logística do Intercontinental. Então, e fora o fato de, né, você ser campeão brasileiro em casa, no Maracanã. A última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro no Maracanã foi em 2009. O time do Adriano, do Pet, os outros últimos títulos brasileiros foram fora, né? No caso de 2019, inclusive, foi meio que no trio elétrico, né? O Flamengo foi campeão brasileiro por todos os resultados da rodada. E 2022 foi no Morumbi, né? Contra o São Paulo. Então, o Flamengo está com saudade de ser campeão brasileiro em casa, diante do seu torcedor, quer resolver a parada logo. A maior dúvida fica ali, eu diria, na zaga, que, bom, teve toda a história, né? Um enredo que eu diria de cinema, do Danilo, do Léo Ortiz ali, né? O Léo Ortiz ele consegue se recuperar para a final da Libertadores, mas não estava ali 100%. O Felipe Luiz tem uma conversa no dia do jogo com o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz ele se coloca à disposição, mas meio que fala, ó, se você achar que eu posso atrapalhar pelo tempo fora, já que o Léo Ortiz estava mais de um mês sem jogar, o que eu quero é ser campeão, o título está acima. E aí o Felipe Luiz decide pelo Danilo e o Danilo faz o gol do título. Agora, a tendência é que o Léo Ortiz esteja em condições melhores. E aí tem uma questão também do Felipe Luiz de gratidão ali pelo Léo Ortiz, né? Dessa atitude, né, grandiosa que ele teve em prol do grupo. Então, assim, fica essa dúvida quem joga o Ortiz ou o Danilo, mas eu aposto que o Danilo começa jogando até por uma meritocracia. Mas eu diria, assim, que pudesse apostar 95% de chance que o Ortiz vai entrar em campo hoje para ter os seus minutos também, né? Para ter o gostinho de, talvez, né, se o Flamengo vencer, ser campeão em campo também, né? Então, assim, tirando essa dúvida aí da zaga, o time é praticamente o mesmo que venceu o Palmeiras, com a dúvida ali no ataque, se ele coloca o Cebolinha, se ele coloca o Samuel Lino, né? A gente apostou que o Cebolinha talvez pudesse pintar na final da Libertadores, ele acabou optando pelo Samuel Lino. Cebolinha entrou no segundo tempo, entrou muito bem até, mas começou no banco. De resto, é aquilo que vocês viram na final contra o Palmeiras, é a força máxima para tentar resolver isso logo hoje. Só mais uma informação, a taça do Campeonato Brasileiro vai estar no Maracanã hoje. Caso o Flamengo seja campeão, já vai ter a entrega do troféu hoje. Se não resolver a parada hoje, a taça viaja lá para Mirassol, com a possibilidade, né, de ser campeão lá. Na verdade, eu não sei, né, se vai para Mirassol, se o Palmeiras tiver a possibilidade de ser campeão, né? Aí eu acredito que a entrega vai ficar para a premiação da CBF, que vai acontecer no dia 8. Mas se o Flamengo for campeão hoje, a taça está lá esperando eles. Tá tudo preparado. Ou 2 taças, né, na última rodada, não é, PVC? Se ficar para a última rodada, uma taça vai para Mirassol e outra também para o jogo do Palmeiras, caso o Palmeiras seja campeão. Foi assim que funcionou ano passado, né? Ano passado, em 24 das últimas vezes, os últimos 2 campeonatos terminam na última rodada. Eu acho que vai resolver hoje à noite, mas se tiver que resolver no domingo, aí leva uma taça para cada lugar. É engraçado que no passado remoto, 2006, eu lembro da taça descendo na Vila Belmiro, no Campeonato Paulista de 2006, ela desceu de helicóptero. A federação mandou de helicóptero porque era turno único e pontos corridos e podia não ser ali, mas era do estado de São Paulo, né? Não dá para você pegar uma taça só e levar para o aeroporto de São José do Rio Preto, ou para o estádio em Mirassol e para Fortaleza. Não, e aí sai um gol no fim, como é que faz? Espera todo mundo no estádio para chegar. Cadê? O que está esperando? Já a taça chegar. Fiquem aí que a taça vai chegar. O PVC e Luísa. Não que a CBF esteja precisando economizar, né? Mas se resolver hoje, diminui a logística, né? Porque a CBF aqui no Rio, a taça já está aqui. A logística custa mais barato, só levar para o Maracanã. E nem precisa fazer 2, né? Aí faz só uma e resolve a parada hoje se isso acontecer.
Mas eu acho importante, até pelo que eu relatei agora há pouco da torcida do Ceará brava, porque dizendo que eu previ que o Flamengo já é campeão, porque o Ceará vai dificultar, a gente precisa olhar para o Ceará como um adversário que precisa de pelo menos um ponto no Maracanã. Isso é importante de ter em mente. Eu acho que o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, mas são 8 jogos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, entre Flamengo e Ceará na história do Brasileirão, unificado, contando 64. Foi o primeiro jogo na Taça Brasil. São 4 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 vitórias do Ceará. Acho que este Flamengo é muito mais forte do que este Ceará. Então, a lógica é o Flamengo ganhar o jogo hoje e ganhar o campeonato. Mas tem um jogo para jogar. Evidentemente, todo o respeito ao Ceará Sporting. Claro, e lá no Castelão foi empate, né? Tudo bem que o Ceará estava em casa, mas terminou empatado 1-1. Então, né, claro, tudo pode acontecer. E a gente já viu muitas surpresas nesse Campeonato Brasileiro. Haja vista a campanha do Mirassol, que ontem garantiu vaga direta na Libertadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Coisa bonita, a história do Mirassol nesse campeonato. Voltando a falar do time do Flamengo, temos aqui um campinho. As dúvidas, elas não são tão poucas assim, não, porque o time que está aqui, para mim, pelo menos, já está um pouco diferente do Brás. Mas obviamente eu confio no Brás, porque ele que é o setorista, ele quer fazer as apurações. Mas aí, Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Temos essa dúvida na zaga, se o Léo Ortiz volta a jogar ou se o Danilo permanece, até pelo herói. Ele foi até por ter sido o herói do título da Libertadores, fazendo o gol da vitória. Alexandre na lateral esquerda. Um meio de campo já conhecido, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E aí na frente, Carrascal, Bruno Henrique. Colocamos o Plata ali. O Brás acredita que o Plata comece no banco. E aí tem outras opções, como o Cebolinha, o próprio Lino também, que foi titular na final da Libertadores. Lívia, esse é o melhor... Tem o Luiz Araújo também na disputa, né? Oi? Tem o Luiz Araújo também. Isso, Luiz Araújo disputa, também. né? Algumas opções ali para o Felipe Luiz. Lívia, é o Flamengo mais forte para pegar o Ceará? Sim, esse é o para mim, né? E ainda coloco o Plata no lugar do Lino. Acho que até pela temporada, né, do Plata também teve aí seus problemas, mas é um jogador que é muito regular, né? Então vejo esse aí como o Flamengo ideal para pegar o Ceará. Pode ser que comece no banco, como o Brás falou, mas é isso, né, gente? Sai Lino, entra Plata. Nossa, que dúvida difícil, né? Quando você tem muitas peças boas para colocar, realmente dá um nó na mente do técnico. Para você, Mussetti, ontem a gente falava também da importância do Léo Ortiz ganhar ritmo de jogo pensando no Mundial, no Intercontinental também, né? Porque se ele não atua, ele vai ficar indo um tempo ainda mais longo, né? Já tinha ficado 7 jogos, o Brás me corrija, mas acho que eram 7 jogos fora, antes da final da Libertadores. Mais de um mês. Mais de um mês fora. Então, para essa preparação para o Intercontinental, também isso seria importante. Talvez isso pese aí nessa decisão do Felipe Luiz. Verdade, Lu. Eu acho que hoje o Felipe Luiz vai mostrar o zagueiro que ele escolheu para ser titular no Intercontinental. Que se ele for se basear na temporada, no tempo maior de campo para os Léos, né? Vale lembrar o esforço que o Léo Ortiz fez na semifinal para jogar, mostrando ali que era o titular. Na final, houve essa conversa com a comissão técnica, o Felipe Luiz opta pelo Danilo. O Danilo é herói, tanto no ataque com gol e salvando o lance do Vitor Roque. Se o Danilo começa a partida hoje com o Léo Pereira, eu imagino que essa também seja a dupla para o Intercontinental, porque o Léo Ortiz não vai ser titular no Intercontinental sem ritmo de jogo, ficando aí um mês e meio praticamente sem atuar. Acho que essa definição é muito importante. Acho que no ataque ele vai manter o Samuel Lino, mas é aquilo como a Lívia falou. Pode entrar o Araújo, o Plata, o Cebolinha, ali o nível se mantém. E vale destacar como o Ceará definhou, né? Ele chega numa pontuação próxima de se salvar há um bom tempo. Aquela vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena foi fundamental, porque ali ele alcança a pontuação que parecia suficiente e depois derrapa. Precisa pontar hoje, mas é logo contra o provável campeão brasileiro. O Ceará pode acabar se complicando, vamos ver. O Flamengo venceu o Ceará hoje, o Palmeiras talvez entre ali desanimado para a última rodada, mas o Ceará se complicou bem, parecia um time que já estava salvo há um bom tempo.